Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais um encontro para realizarmos o culto do Evangelho no Lar. Esse culto do Evangelho que nós precisamos desenvolver esse hábito, esse compromisso de realizarmos esse Evangelho no lar. O Evangelho a gente lê, a gente tem que ter ele sempre em mãos. Um livro de cabeceira, né? Um livro de cabeceira. Mas esse momento do culto do Evangelho no lar, isso aí nós precisamos entender a importância que ele tem. A espiritualidade nos diz que todas as vezes que abrimos esse Evangelho para realizarmos esse culto, esse Evangelho no lar, um raio imenso que a gente não tem condições de quantificar, de estabelecer essa medição. Esse raio de luz se faz ao redor das nossas residências. E esse hábito é um compromisso que a gente assume com a espiritualidade. Por isso ele precisa ter esse horário para começar e um término marcado. Porque a espiritualidade também tem seus compromissos. Nós marcamos um encontro. Nós marcamos exatamente um encontro. E eles são pontuais. Eles levam a sério esse encontro. Em contrapartida, nós também deveremos levar a sério esse encontro. Cumprir a nossa parte. Então, esse Evangelho, a espiritualidade também nos diz da higiene que é feita em nossos lares. Porque nós precisamos ter esses pensamentos elevados sempre. Nós precisamos ter essa conexão com a espiritualidade sempre. Mas nós não temos. Nos nossos afazeres do dia a dia, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, aflições, problemas que surgem a todo momento. Não levamos em consideração isso, né, Célia? Então, esses momentos servem para que a gente acalme, serene os nossos corações. Permita que esses amigos espirituais estejam em nossos lares, higienizando, iluminando, nos abastecendo. Célia, de energia. Só um pouco para a gente entender, né? Nós fazemos a limpeza física da nossa casa. Isso. Mas essa limpeza espiritual, tão ou mais necessária do que essa limpeza física, ela é feita pelos amigos espirituais, quando nós nos entregamos, nos possibilitamos com a abertura do Evangelho, com essa entrega, com esse pensamento voltado ao alto, que eles podem trabalhar e fazer essa asepsia das nossas residências. Então vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar, pedindo a todos vocês, os que assim queiram, que coloquem uma água, um copo com água, uma jarra, uma garrafa, de uma água, pode ser da bica, não tem problema, filtrada. E vamos pedir a esses amigos espirituais, vamos pedir ao nosso Pai, que permita que essa água seja fluidificada e que possamos encontrar nela a medicação de que nós necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual.
Vamos ler então, Célia, uma página do livro Palavras de Vida Eterna e fazermos um breve comentário, né, sobre o que aqui vamos ler. Então, a mensagem que nós vamos ler é de número 178, tem como título Adversários e Delinquentes. E a passagem evangélica é uma passagem evangélica que foi extraída do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, que diz assim, palavras de Jesus, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Emmanuel, então, escreve para nós o seguinte, Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrário aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que nos pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsediado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinado à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral sem vermos um deles ateando fogo ao prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descuidar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho, sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma:
reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2, do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Célia, aqui nessa página, Emmanuel traz para nós várias coisas importantes, mas que nós vamos ressaltar duas. A importância da passagem evangélica de Jesus: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, que a gente possa ter essa reflexão de nos reconciliarmos, de perdoarmos. Porém, a gente sempre diz que esse perdão, não há essa necessidade de nós, muitas das vezes, até voltarmos ao convívio. Mas nós precisamos perdoar para tirarmos esse peso de dentro de nós. E outra coisa fundamental que Emmanuel traz para nós é essa nossa responsabilidade pelos atos em que nós observamos dos nossos irmãos de caminhada. Nós não podemos permitir que atitudes que venham a prejudicar a sociedade sejam feitas. Então, é o exemplo que ele fala do condômino, né? E do veneno nos depósitos de água. Nós não podemos ficar pacífico a atitudes que venham a prejudicar a sociedade. E a gente costuma muito falar a palavra que nós usamos é inimigo, mas a gente precisa também ressignificar essa palavra, tá? São pessoas menos amistosas, são pessoas, porque na verdade, quem são esses inimigos? São pessoas que pensam diferente. Exatamente. Gente, que têm opinião diferente. E é um direito dela, como é um direito meu pensar diferente do que ela pensa. Mas a gente quer no nosso egoísmo, que é outra coisa que a gente tem que domar. Trabalhar, né? A gente quer no nosso egoísmo que todos leem a mesma cartilha que eu leio, que interprete da mesma maneira que eu interpreto. Então é por isso que eu costumo dizer que nós não temos inimigos. Nós temos pessoas contrárias aos nossos pensamentos, pessoas discordantes da maneira como eu levo a vida. Isso é um direito dela, como é um direito meu. Então, esse respeito que tem que existir entre todos nós, isso tem que prevalecer sempre. Quando ele dá o exemplo da água, de envenenar a água onde todos irão beber, isso é uma outra imagem que a gente precisa fazer. Se eu posso impedir esse mal, a coletividade, por que não vou impedir? E quando ele fala do condômino, eu pago o meu condomínio em dia, e por isso eu tenho o direito de tacar fogo nele. A gente precisa entender que e aqui nessa lição de Emmanuel, ele fala também dos delinquentes, né? Perfeito. A justiça dos homens, muitas das vezes, afastam esse ser da coletividade. Se é justo, se não é justo, se o local aonde eles são recolhidos é apropriado, não é apropriado, é uma outra questão. Mas a gente precisa entender, quando a gente olha aquela notícia, que aquele irmão é um doente. Perfeito. É um doente da alma. Que a gente possa, né, Célia, como ele diz aqui para nós, usar sempre de clareza, ponderação, caridade e prudência. Então vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade ao nosso culto do Evangelho no lar. Então sempre pedindo a Deus que nos ilumine, esses espíritos protetores da família, do nosso lar, os nossos anjos guardiões, que possam nesse momento
proceder a toda essa higiene mental nossa e da nossa casa, trazendo sempre os melhores fluidos para que a gente possa estabelecer a harmonia, a paciência, a cooperação sempre. Que Jesus, então, esteja sempre nos nossos lares. Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos ler, Nivaldo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. Sede perfeitos. Então esse Evangelho que foi codificado pelo nosso irmão Kardec. Nós vamos ler o item O Homem de Bem, o item 3. E Kardec nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência, quer dizer, a sua consciência, né, sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não como ele pensa. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem
com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa meta, esse homem de bem, é meta que todos nós precisamos Buscar. Precisamos perseguir ferrenhamente. Nesse primeiro parágrafo, quando Kardec diz que quando nós nos interrogarmos e nos perguntarmos se violamos essa lei de amor, de justiça e de caridade, se não praticamos o mal, se fomos úteis, se ninguém tem nada para queixarmos de nós, se fizemos tudo o que queríamos que os outros nos fizéssemos, quando nós interrogarmos a nossa consciência e obtivermos essas respostas positivamente, podemos falar que estamos caminhando, dando os primeiros passos para sermos homens de bens. É começar a caminhar, né? E daí não é ser um homem de bem ainda. E daí é a grande importância desses estudos, né, Célia? Porque ao lermos isso aqui, a gente não vai se enquadrar. Não vai. Mas nós temos que ter o entendimento que isso aqui é meta. É meta. É a nossa meta. Para isso, nós temos que nos esforçar para chegarmos a essa condição do homem de bem. É esforço nosso. Esforço de cada um. E temos que nos melhorar a cada dia um pouquinho, a cada encarnação um pouquinho, para chegarmos um dia a esse homem do bem, de bem. E vamos chegar. Cumpridores, né, da lei de justiça, de amor e de caridade. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecendo sempre, Mestre, agradecendo sempre a essa espiritualidade amiga, por termos esses conhecimentos, esses ensinamentos nos chegando, por termos essa nossa vontade de procurarmos esses ensinamentos, por sentirmos essa necessidade, Mestre Jesus. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que aqui estiveram na realização desse culto do Evangelho no Lar, e pedimos que abençoem a todos nós, ilumine a todos nós em mais essa semana de jornada, que possamos ter em mente essa meta de sermos um dia homens de bem. Que possamos um dia, Mestre, praticarmos essa lei de amor, de justiça e de caridade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, Nivaldo, vamos tomar nossa água? Vamos tomar nossa água, né, Célia? Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.